Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem assiste quando não tem o que fazer. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje eu estou recebendo aqui uma celebridade, é meu amigo, e aí vem aqui, né? Só chama amigo. Já falei que eu convidei os inimigos, até agora nenhum se dispôs a vir. Então, é o doutor Carlos Jorge Lotfi. O doutor Carlos Lotfi, originalmente, ele é de formação, ele é um médico com especialização em infectologia e gestão hospitalar. Eu vou perguntar para ele tudo o que ocorre na vida de um ex-diretor de uma grande rede hospitalar, sem que ninguém tenha feito nenhum tipo de apadrinhamento. Para quê? Para que você, jovem médico, que acha que só vai para frente se alguém te empurrar, que acha que se não tiver conhecimento não vai a lugar nenhum, aprenda com quem passou. Então vamos lá. Doutor Carlos, satisfação. Me diga uma coisa. Da onde o senhor veio, onde o senhor está e para onde o senhor vai? Então, primeiro, uma grande honra estar aqui com você, doutor Antônio, uma pessoa que tem uma visão de mundo muito boa e me agrada poder conversar com você. Boa tarde ou boa noite para todos, né? Então, eu, assim, dentro que eu tenho a minha consciência, eu vim de uma família de imigrantes libaneses. Meu pai chegou no Brasil por volta de 1936, meus quatro avós também nessa data, e minha mãe veio grávida no ventre da minha avó. Então, praticamente 100% de origem libanesa. Tive a oportunidade de estar numa família que tinha condições, eu não precisei trabalhar para poder estudar, 5 irmãos, tenho um irmão gêmeo, inclusive, e todos conseguiram estudar. Era o sonho do meu pai como imigrante que eles tivessem. O que era a missão dele na vida? Que todos tivessem um curso superior. Então, assim foi. E dali, eu, desde pequeno, lembro que ele me perguntava o que eu queria ser e eu insistia muito em ser médico. E aí aconteceu realmente na minha formação a possibilidade de me formar médico. Então, eu venho aí de uma família de imigrantes com a necessidade de se estabelecer dentro da sociedade, né? Ele fez questão que todos tivessem nome de brasileiros, né? Carlos, Fábio, Paulo, Sérgio, Ângela, porque ele queria, inclusive não quis ensinar para a gente a língua árabe, para a gente cobrar muito disso dele. Ele falou: quando vocês crescerem, vocês estudem, né? Porque ele não queria que a gente fosse confundido com o estrangeiro. Acho que ele deve ter tido suas dificuldades quando chegou. Então, viemos aí, conseguimos, então, com o esforço dos meus pais, que cuidaram super bem assim da família, Quando você fala, Carlos, quando você fala, não precisei estudar, não precisei trabalhar. trabalhar, o seu pai chegou e foi exercer qual atividade? Então, ele sempre trabalhou no comércio, né, como um árabe. Ele veio morar de início em Corumbá, no interior do estado do Mato Grosso, e lá ele trabalhava com os irmãos em secos e molhados, vendas de produtos. Ele acabou vindo para São Paulo, separou dos irmãos, e aqui ele trabalhava com produtos ali, adivinha onde, né? Na 25 de março ele vendia lenços, produtos, algumas vezes perfume, fazia as vendas dele lá, tinha lá o escritório dele, e com isso ele realmente conseguiu ter a vida bastante digna, né? Mas assim, nenhum de nós, dos filhos, teve que trabalhar para pagar o custo do estudo, né? Então isso foi uma oportunidade grande, né? Acho que, mas de qualquer maneira ele ensinou muito o valor do dinheiro, né? Era uma pessoa que se preocupava e passava essa ideia, né? Foi bem, foi bem um aprendizado acho que da cultura árabe também, em cima disso. Então, assim, o valor do trabalho, né? Nunca, não lembro, todos os meus irmãos sempre trabalharam, a gente trabalhou muito, e acho que eu herdei isso do meu pai, diria, do ponto de até negativo, workaholic, né? Eu
ia trabalhar, quando eu trabalhei em todos os lugares, assim, de se envolver demais, ficar mais tempo e preocupado de entregar aquilo que precisava, né? Então, acho que isso é um pouco da origem aí. Acho que pegou muito na minha vida o trabalhar bastante, né? Que acho que é uma das fórmulas, né, para dar certo as coisas é E você quando trabalhar. você se formou, você teve apadrinhamento? Como é que foi? Não, ninguém da família, ninguém, não tinha nem parente nem amigos da minha família que eram médicos. Então eu fui o primeiro, né, que surgiu assim nessa linha dos irmãos dele, dos outros parentes, por parte da minha mãe também. Então a gente acabou exercendo uma novidade, né? Não tinha nenhum apadrinhamento, e foi interessante isso, né? Eu tinha uma fome enorme de estudar, nenhum dos irmãos seguiu essa linha da área da saúde, e foi uma coisa interessante, assim, né? Essa fome de conhecimento pelo ser humano no seu aspecto físico, né? A gente E começa e assim. você já iniciou como um grande diretor de rede? Nossa, a gente camela muito, né? A vida profissional, você tem uma parente médica, você já tem um pouco do que acontece. É muito competitivo, né? Apesar de ser uma grande carreira hoje, ter oportunidade de trabalho, ela tem muita competição. Então você começa muito na carreira dando plantão, né? E você faz ali plantões na semana de 24 horas, hoje menos, né? Mas é muito esforço, né, para você atender, né, no serviço hoje muitos pacientes. Então você tem que ter assim um espaço físico de aguentar isso muito grande, né? Uma reserva, né? Então, não, você não começa sem emprego nenhum, não lembro de ter nenhuma dica, né? E aí comecei, tive a experiência no serviço público, né? Foi a primeira prova que eu fui prestar a um serviço de terapia intensiva, né? Porque eu saí da faculdade, fui cursar a especialização em doenças infecciosas na residência. E também acabei, na prática, dando plantão de UTI, acabei tendo práticas de terapia intensiva e comecei a dar plantão, bastante terapia intensiva, era o meu sustento. E depois migrei para, quando você começa a ser conhecido, para os hospitais que eu trabalhava, já na iniciativa privada, dentro da área das doenças infecciosas e também controle de infecção, que eu tinha essa formação, fazia os cuidados, então, na área de controle de infecção. Peguei uma época bastante puxada, que foi a era AIDS, né? Essa eu vivi desde o início, né? A pandemia da AIDS, atendendo pacientes aí direto e uma época que não tinha medicamento nenhum, todos a evolução natural era deles morrerem, acompanhar e isso. As pessoas falam, eu não sei como é que você aguenta trabalhar nisso, mas acho que alguém tinha que estar lá e exercer dentro do que poderia ser o melhor possível, porque são as famílias sofrendo, o paciente, tudo mais, sem encontrando caminhos de dignidade melhor. Então, tive essa experiência e depois eu acabei, então, seguindo mais para a linha privada, atendimento tanto consultório quanto pacientes internados, foi a meu ganha-pão inicial. Migrei para o controle de infecção, onde você fazia, então, o controle de qualidade nessa área dos hospitais, foi intenso, praticamente acabei focando em 2 hospitais. Então segui assim, foram mais de 25 anos, quase 25 anos de atendimento assistencial que a gente fala. Aí apareceu a oportunidade de migrar para a área de gestão, a gente pode falar um pouco Como disso. apareceu isso? Então, eu tinha uma fome de poder resolver questões, e eu via que eu estava na área de controle de infecção. E Resolver questões dos hospitais não, era internos. assim, para resolver a questão da infecção, eu dependia da administração. Tinha que pedir recurso, tinha que comprar um determinado item, fazer uma reforma para você ter um melhor controle da infecção no centro cirúrgico, e eu via que me limitava lá. Eu ficava só o cara que ia pedir e não, e não exercia. Então, comecei a ter muita ânsia de participar de questões administrativas, comecei a assumir comitês da área de farmácia, comitês até de ética em pesquisa, algumas áreas que eu estava seguindo, e eu acho que isso mostrou, né, para a administração um potencial de alguém que queria buscar a melhoria. Então, na época, foi um salto muito grande, eu como assistencial,
presidente da fundação onde eu atuei por 20 anos, que é a Fundação Antônio Prudente, Dr. Brentani, né, que falecido, ele pegou e falou, Carlos, Que é do câncer, né? Hospital do Câncer de São Paulo. É um hospital hoje bem reconhecido, tem mais de 80 anos, e ele me pegou lá e me fez uma surpresa, né? Pegou e perguntou se eu queria assumir uma posição lá, que ele disse, era para, de repente, mandar no hospital. Ele, presidente do conselho, e eu ficaria abaixo dele no executivo. Achei muito estranho, né? E naquele momento, ele até foram 3 perguntas que ele fez para mim, mas ele olhou em mim alguma coisa que poderia ser o potencial. O hospital estava negativo no resultado, ele estava no vermelho e ele precisava de mudanças. Foi até interessante a experiência, porque quem estava no comando era o sobrinho dele, né? E ele queria me colocar acima do sobrinho, né? Que foi uma confusão familiar enorme quando ele tomou essa decisão. Mas ele precisava fazer mudanças, que ele não estava tendo os resultados que ele precisava. E aí ele foi legal, porque ele me chamou e fez 3 perguntas. Se eu queria assumir, quanto de poder eu queria ter e quanto que eu queria ganhar. Qual foram as respostas? Eu pedi 2 dias para pensar e respondi, eu quero atuar naquilo que precisa para as mudanças. E, na época, eu fiz um cálculo, foi muito simples no pensamento financeiro, né, da grana, na parte de aceitei, né, e pedi que eu queria exercer naquilo que eu precisasse fazer as mudanças, que ele me desse apoio, né? Ou seja, não defini qual seria o poder que eu queria ter, eu só queria atuar. E na grana eu pensei, calculei o que eu ganhava em 2 hospitais, e falei, é tanto. Falei, me paga esse tanto, eu saio do outro hospital, fico só aqui, né? Fico em função disso. Foi um pedido bem pequeno perto do potencial que tinha o cargo, né? E realmente foi uma experiência ótima, em 1 ano reverteu o resultado, né? E aí eu peguei gosto por Depois eu vou te aquilo, passar né? minha conta bancária para você analisar e ver o que consegue fazer para reverter. Eu acho que você não teve um chefe que te perguntou quanto você queria ganhar. Isso acho que nunca na minha vida aconteceu mais, né? Imagina um cara te perguntar quanto você quer ganhar, né? Com a cabeça de hoje. Não, mas é uma pergunta horrível de E responder. quantos anos você tinha na época? Hã? Quantos anos tinha na época? 2005 já estava com 45 anos, cara. Ou seja, eu tinha exercido a assistência, Igor, por vários anos, né? E aí entrou essa possibilidade de gestão administrativa. Achei aquilo ótimo, né? E aceitei, sem ter a ambição financeira do negócio. E o que eu percebia também, do ponto de vista, a qualidade de vida minha ia melhorar, porque não ia precisar dar plantão, não ia precisar trabalhar de final de semana, teoricamente, e ia ganhar qualidade de vida. Isso foi uma coisa que aconteceu na prática. Só que também veio um baita de uma responsabilidade enorme, né? Quando você trabalha numa gestão particular, né, privada, você faz o seu orçamento, é aprovado pelo conselho da empresa e você precisa cumprir aquilo. Então, você dorme pensando nas maneiras de fazer viabilizar os recursos, né? Você Não é um sabe negócio... que eu eu lecionava responsabilidade civil e social de empresa. E eu aprendi num curso da Harvard, que eu copiei para mais ou menos ter uma base. Quando essa pergunta vem, porque ela é maldita. Essa pergunta parece simples, mas é maldita. Porque você fica numa sinuca de bico. Fala, meu, se eu chutar o número, o cara fala, meu, na cabeça dele, você é louco, é problema. E também, Chutar baixo, chutar baixo, o cara né? fala, meu, como o cara ele se menospreza. Resultado, você tem que pedir. É isso mesmo. Você tem que pedir mais do que você precisa e menos do que você vale, na verdade. Você tem que ter essa noção. Eu preciso de 10, eu vou pedir 12. Mas, em verdade, para exercer essa função, eu teria que ganhar 20. Aí você demonstra e o cara, uma hora, vai te chamar. Fala, ó, Eu acho que a pergunta dele era para ver qual era a fome por dinheiro, né? Sim. E o quanto que era pela missão. Eu acho que eu não respondi direito pela sua colocação. Eu acho que eu não me valorizei tanto, pensei naquilo que eu recebia, nas contas que eu tinha que pagar, mas tive a oportunidade, depois de 1 ano, corrigir isso tudo e falei para ele assim, mas é aí.
professor, vai ter umas mudanças na instituição, eu preciso do seu apoio aqui. E eu quero ganhar o dobro. Ele falou, tá bom. Ele nem questionou. Então, mas tá bom. você fez o que eu falei. Pagou. Porque você fez as suas contas e pediu o que era satisfatório para cobri-las. Com uma folguinha. E menos do que, em verdade, você... Porque depois de um ano você ficou valorizando em 100%. Quer dizer. E Exatamente. quando você assumiu o cargo de gestão, você teve que deixar de lado o cargo de assistencial? Então, era uma exigência que ele fez para mim que eu não atendesse mais pacientes, né? Porque haveria conflito. Imagina eu gerenciando o atendimento e também tendo paciente para mim, porque até então a medicina era assim, né? Você ganhava pelo aquilo que você atendia dentro do modelo de contrato que a gente tinha. Então, seria uma competição ilegal, não simpática. Eu estar triando paciente para mim como diretor e atendendo eles, além do que, ocupar meu tempo com o paciente, né? O que é bom para alguns gestores administrativos terem o seu espaço, mas não competindo com a própria equipe médica, mas Porque tendo seus espaços para desenvolver a medicina, ter uma consciência do atendimento. Pelo que eu acompanhei, cara, nesse tempo inteiro, pô, eu trabalhei, desde que eu me formei, eu trabalhei com médicos. Você Tanto é que influenciaram minha filha e ela acabou saindo do direito. Então é o seguinte, eu estava nesse meio direto. Não sei, ela me encaminhou para isso. E o que eu percebi é o seguinte, o grande problema de você pegar um cargo desse, abandonar sua clientela, é que o dia que essa empresa chegar e falar, amor, dá o bumbum aqui, vira, e falar tchau, você está perdido. Que acontece muito. Não foi o seu caso, que já é uma outra história, de uma outra forma. Mas assim, acontece. Eu já nesse tempo inteiro vi o cara ficar perdido, ele sair. Eu ouvi de um colega seu o seguinte, cara, quando eu cheguei lá, não tinha minha mesa. Eu passei pela secretária, bom dia, entrei, não tinha minha mesa. E aí eu falei, pensei que tinha mudado de sala. Aí eu falei, tiraram minha mesa. E a coitada não sabia o que falar. De vergonha. Ela falou, é que pediram para o senhor descer no terceiro andar. O terceiro andar era RH. Ele falou, o que eu vou fazer no RH? E daí entendeu, caiu a ficha. Dali o cara falou, obrigado, boa noite. Ele falou, eu saí na Avenida Paulista, eu não sabia para onde eu ia. Se eu ia para o lado direito, se eu ia para o lado esquerdo, se eu atravessava. Eu falei, o que aconteceu comigo? A minha vida parou. Até eu retomar, e aí você tem família, você tem obrigações. Infelizmente, ninguém é diferente disso. Se você ganha 10, você gasta 10. Se você passa a ganhar 20, o teu nível vai para 20. Se você passa a ganhar 100, teu nível vai para 100. Você nunca fala, não, mas eu ganhava 10 com 20, agora eu vou guardar 5. É difícil. O nível da pessoa é um parâmetro de ser humano. O Carlos é um pouco diferente. Nós vamos chegar no. Não, é verdade. Ele é um pouco diferente. É um cara muito espiritualizado. É um cara muito humanizado. Até esse problema, aspas, de você virar um gestor, foi você vendo a população sofrer. Você falar, preciso de uma, sei lá, preciso de um aparelho para atender esse pessoal e ninguém me dá atenção. É por aí. Entra um pouco disso. Então, eu queria dizer o seguinte, uma das aprendizados meus que, assim, você, nessa situação, claro, quando você entra numa empresa, a tal de colocar todos os ovos na mesma cesta, você tem aquele receio, e se os caras não quiserem? Então, o que aconteceu na minha forma, na minha personalidade? Acreditar em você, saber que você tem algo para entregar, né? Porque aí você está na função certa, né? Porque a pessoa exercer um cargo por causa de dinheiro e não está na função certa, vai desandar mesmo. Agora, se você está ali, sabendo o que você quer, feliz, poxa, se o cara não me comprar, outro vai comprar, né? Vai acontecer, né? E, inclusive na área que eu estava, de gestão hospitalar, o fato de ser médico e acabei adquirindo experiência, me diferencia muito no mercado, a ponto de, assim, os caras mesmo falavam isso, né? Você tem o risco de ir embora, tanto que eles vinham de tempos em tempos com alguns incentivos para você continuar na empresa. Então, eu acho que a questão é a seguinte: acredite em você, né? Faça bem feito, faça o melhor que você pode, porque as coisas vão acontecer, né? Imagina, eu me senti o seguinte: eu estava entregando o hospital, eu tenho isso documentado. Em um ano, a curva que estava assim, no negativo, ficou positiva, né? Eu chegava para o professor,
valeu nosso esforço, né? Claro que ninguém faz nada sozinho, né? E precisava do apoio político dele. E aí, até contar um fato que ele me contava na época, era engraçado. Então, com o tempo, eu acho que você ganha confiança e você não está preocupado. Veja, hoje você com o teu escritório lá, você é dono de você e tal. Pô, começa a fazer besteira. O que vai acontecer? Some cliente, o teu ganha-pão vai sumir. Você também vai ficar com a mão na frente e atrás. O que eu faço? Mas o que você faz? Você atende melhor, você olha para ele até de forma, conheço você, de forma humanizada, você sei de tantas coisas que você faz aí para que as pessoas cresçam como ser humano. Então, o que acontece? Você está fazendo muito bem feito. Não tem como as coisas não virem para você e continuar vindo, né? Então, assim, eu acho que é acreditar, estar fazendo aquilo que você gosta, as coisas vão acontecer, né? Mas eu lembrando do professor, o comentário, foi engraçado, né? No decorrer, porque eu fui pegar experiência nos primeiros 2 anos, depois eu fui fazer um curso de pós-graduação na GV, em gestão, né? Complementei esse curso, 2 anos de pós-graduação, e aí foi muito bom fazer a teoria depois que já tinha a prática, né? Muitos colegas médicos queriam entrar nessa área e não tiveram a oportunidade que eu, e eles vinham da teoria sem ter prática, né? E eu vi assim, eu vinha da prática, 2 anos atuando dentro de uma gestão, vendo RH, vendo financeiro, não sabia o que era EBITDA, né? Os caras falavam, eu falava, cara, que é isso? Eu tive a oportunidade de estudar com gente grande, né? Não na GV, mas antes, porque tinha uma gestão de uma grande empresa que ajudava no conselho. O que é? Não, quando eu estava. Não, você falou, não sabia o que era o quê? O EBITDA, que é o Pessoal, resultado é um antes alimento. Hã? É um alimento gostoso. Cru, Todo Natal eu vegetariano. consumo todo Natal. O que é? Quando você fala, minha população que está assistindo é desde o CEO até meu amigo ali. Então, EBITDA é uma sigla em inglês, é o resultado antes de pagar os impostos. Então, você recebeu o teu faturado, você recebeu o seu dinheiro na empresa, descontou as suas despesas. Antes de você pagar a depreciação, os impostos, é o resultado final. Isso é usado para ver a saúde das empresas. Antes de chegar no Year before, administration, os termos tax and juros e qualquer coisa que você pagaria você teria que pagar depois em cima onde vai ser calculado o lucro, é o EBITDA. Então, o cara vinha falar isso para mim, não sei o que, do EBITDA, mesma coisa que você. O que é de comer isso? É de beijar? É de o quê? Aí eu tive a oportunidade muito legal. Um dos conselheiros era o diretor financeiro da Votorantim, que era uma empresa super renomada, e sentava comigo e, com toda a humildade que sempre tive, falava assim: me explica melhor isso aqui. Ele achava isso o máximo. Ele falava: cara, que demais você querer aprender, porque os anteriores. Mas é isso. Os anteriores, acho que isso também ajudou. Os anteriores que estavam no cargo, tudo eles já sabiam, tudo eles querem, e assim. Falando um pouco do meu time médico, né? A vaidade é muito grande. Talvez não tenha a profissão que eu conheça mais vaidoso. Como assim eu não sei isso? Eu sei e começo a fazer sem saber. E aí, o que eu fazia? Puta, não sei. Senta comigo, me explica. E tinha vontade de explicar, e o cara falava alguma coisa para ler e tudo. Aí comecei a abrir jornal, ver os demonstrativos das empresas. E aí comecei a entrar no clima. Então, entrar num curso de pós-graduação já com a prática que eu aprendi, foi ótimo, né? Me diferenciou. E eu via colegas, assim, numa turma de 40, muitos queriam estar na minha posição. Ah, o que eu faço? O que eu faço? Cara, eu acho que o que aconteceu comigo foi que na vida inteira, foi querer. Eu acho que a maior dica que eu posso dar para alguma pessoa que quer exercer alguma coisa assim é realmente trabalhar o que a gente fala que é o desejo, né? Então, eu quero. Quando você quer, você começa a se sujeitar, você vai fazer um curso. O que vai acontecer? Aí já entra numa questão subjetiva, né? Que é o desejo vai te atrair pessoas que vão olhar para você. Então, se o cara. Eu me lembro uma época que o pessoal discutia, quando ele tinha 18 anos, se ia tirar a carta de habilitação ou não, né? Ah, não vou tirar porque eu não tenho carro. Eu falei, você está louco? Você tira a habilitação, porque aí vai aparecer o carro. Porque o dia que aparece o carro, você não tem habilitação. Então, qual é o pensamento? Qual é o ato que você está fazendo com a tua vida? Tirando uma carta. Acredito nisso, o universo está dizendo o seguinte para você: ah, você quer dirigir? E vai dar na sua mão o carro, vai acontecer. Um parente fala: dá para você me levar, não sei aonde. Ou seja, primeiro, até lembrei uma piadinha aqui do judeu que queria
ganhar na loto e ficava pedindo para Deus todo dia para ganhar na loto, né? Eu quero ganhar na loto, quero ganhar na loto, tal. Pediu várias vezes, até que um dia Deus apareceu para ele: tudo bem, Jacó, você vai ganhar na loto, mas primeiro joga, né? Então, é assim, na vida você tem que começar a dar o primeiro passo, tem que fazer a intenção. Eu tinha muita intenção disso, e aconteceu, né? E aí começou os estudos, as coisas, e realmente tive uma experiência de formação muito boa. Você já tendo uma boa prática, esse curso foi útil para você, no geral? Foi, né? Eu acho que a titulação, eu acredito muito nisso, acho que o ensino, por si só, ele agrega, né? Porque vai te trazer o que a gente chama de universalidade, vai te trazer conhecimento até científico de como estudar, onde procurar, e te dá uma base para você começar a procurar as coisas sozinho. Mas principalmente relacionamento veio através de um curso desse, e titulação. Titulação nesse meu meio é importante, né? Você falar que você aprendeu na prática é diferente de você ter feito um curso com, no caso de excelente nível. E Isso como você aconteceu. largou o Hospital do Câncer e migrou para uma grande rede, não sei se te incomoda falar o nome, não? Em nada. É a Rede D'Or. E como é que você migrou para a Rede D'Or? Inclusive, eu sou fã incondicional. Meu plano de saúde tinha cortado a Rede D'Or, eu cortei o plano de saúde. Porque, através do Carlos, eu tenho uma amizade lá muito grande, sou tratado. Acho que todo mundo lá é muito bem tratado, mas com um carinho especial lá do pessoal. Agradeço a todos, sabem, não vou dar nomes, porque todos são muito, muito gentis comigo. Vou dar nome, doutora Michele, nunca falaria do pessoal lá, pessoal do Vila Lobos, do pessoal da unidade São Caetano, da unidade Tatuapé, do Vila Lobos, todos sempre foram muito gentis comigo através do Dr. Campos. Mas como é que aí você estava lá no Hospital do Câncer, e como é que você foi embora migrar para um... Então, eu já tinha 5 anos de gestão, tinha entrado um cara acima de mim depois de um ano, né? Um grande líder hoje no mercado, aprendi muito com ele, e não sei o que aconteceu, eu acho que apareceu em algum momento, o hospital realmente não tinha resultado, passou a ter, e aí uma pessoa da rede, antes da compra, né? Porque a Rede D'Or comprou a Rede São Luís, eram 3 unidades. São Luís era independente. Eram 3 unidades, né, em São Paulo, somente, e a gestão, na época, me ofereceu, eu pensei: "Putz, eu quero ter experiência com hospitais Mas do nada, gerais". chegaram do nada. Um cara que era do AC Camargo foi fazer gestão lá de ciência, de pesquisa, e ele me indicou para o pessoal do RH da época. E eles vieram me entrevistar, eles estavam querendo mudar um gestor lá de um dos hospitais, falaram do meu resultado, provavelmente foi essa pessoa que um professor até da USP, tudo, e ele falou de mim, aí o pessoal veio atrás, estava querendo mudança, e eu migrei lá para o Hospital do Tatuapé, e saindo, é engraçado isso na vida, né? Tatuapé, ele fala São Luís. Então, isso também é interessante na vida, né? Essa coisa que vem dentro de você formigando, né? Estava numa condição da C. Camargo, onde tinha todos os recursos, já tinha fama. Aí você já tinha estabilizado lá? Totalmente, assim, era uma credibilidade com o conselho da empresa. E a estrutura, eles tinham te atendido, tudo direitinho? Estava tudo certo, né? Estava remunerado, com credibilidade, conquistei uma das coisas na área de gestão hospitalar, que aí facilitou eu ser médico e ter feito a minha formação, né, falando em cursos, tudo, né, porque eu fui fazer mestrado, doutorado, eu tramitava com muita facilidade entre médicos, né, você conquistar o corpo clínico, o médico clínico é muito vaidoso, ele é muito difícil, né, então quando eu conseguia tramitar para os resultados, imagina, cada coisa que aparecia de dificuldade, você está olhando ali
o resultado da empresa. O principal trabalhador de uma empresa hospitalar é o médico, né? Ele é um cara independente, você precisa convencer ele da qualidade sua para ele trazer seu paciente, você tem que remunerá-lo corretamente, tem várias variáveis que faz com que o cara te respeite. Aí eu tinha esse respeito. Então, você está numa condição de respeito, fazendo a empresa crescer, credibilidade com o conselho, tá tudo certo, tá bem, né? Tipo assim, para que eu vou mudar, né? Mas me veio na minha cabeça, eu quero ter uma experiência com hospital geral. Lá era um hospital especializado em câncer, né? É ainda, né? E aí me deu essa coceirinha, tudo. Não fui, migrei por grana, não foi um grande salto, né? Mas era algo que estava para acontecer, a entrada da Redditor, que era um negócio que ia me dar uma outra exposição no mercado, né? Interessante como as coisas vêm. Então, tive até essa experiência, até contando assim, foi muito interessante. Eu entrei na Rede São Luís, fazia 1 mês ou 2 meses que eu estava lá, liga a CEO para mim e falou, ó, tá indo umas empresas aí visitar o hospital. Falei, o que está acontecendo? Não, nada. Aí, não lembro como é que foi, o jurídico do AC Camargo me ligou e falou assim, colega meu, falou, ó, puta, a rede São Luís está sendo vendida. Eu falei, não é possível. Na entrevista eu perguntei, os caras falaram que não, que não. Eu já aprendi isso na vida também. Se você perguntar para o dono da empresa se está sendo vendida a empresa dele, ele sempre diz que não, né? Mas a maioria está vendendo por baixo, porque tudo tem seu preço, Sim. né? E aí eles estavam vendendo, o mercado paralelo estava sabendo, e ele falou, pô, mas você foi para aí? Eu falei, caramba. Aí liguei para a CEO, falei, vocês estão vendendo aqui, né? Não, a que tinha me entrevistado, levado para lá, não, imagina, não queria falar também, né? Falei, tá bom. Aí comecei a receber as empresas, entre as empresas que veio, a Redditor. Acabou fechando com a Redditor, e aí eu me vi numa situação assim, né? Porque tinha acabado de sair de uma empresa que está estável, né? Tá tudo certo, veio uma empresa do Rio de Janeiro, já tem a competição com o Paulista. O rabo já começou a ir para o meio das pernas. Aí você fala, caramba, não, a unidade que eu estava ainda não tinha dado o resultado que eles queriam comigo, né? Nós estávamos lá por 2 meses. Sim. Houve um grande avanço lá. Hoje a unidade é a segunda ou a terceira de maior receita de 50 hospitais, né? Aquilo lá cresceu muito, né? E aí eu ali falei, pô, estou numa unidade que não dá resultado. Sou novo aqui. Vê os caras do Rio que já não gostam de paulista, né? Porque era a impressão que te tinha, né? Puta, o que eu faço? Ficava pensando, o que eu faço? Aí eu penso o que eu sempre penso. Tem que trabalhar, faz o trabalho, faz a sua parte. Eu sou pago para trabalhar, vou trabalhar. E foi maravilhoso, né? Chegaram, já falaram, ó, sabemos que sua unidade não dá resultado, nós vamos estar aqui com você. É bem legal, né? Tudo bem? Nós estamos chegando, sabendo que vocês não dão resultado. Não, eu sei que você não dá resultado, porque o cara chega e quer mudar. Quem que eles querem mudar quando compra uma empresa? Os gestores, né? Tanto que eu fui o penúltimo. Não, cada um traz sua equipe, né, teoricamente. Não, eu fui o penúltimo depois de muitos anos, depois quando eu saí da empresa, que dessa leva inicial de executivo que continuou, porque teve uma mexida inicial de 50% e depois foram mexendo. Mas aí os caras pegaram e falaram, nós estamos com você, nós vamos dar apoio. Foi fantástico a entrada deles, deram apoio, foi fantástico o resultado, consegui, aquela é uma experiência enorme, aquele hospital, um centro de formação de coisas, né? Aí deu certo. E depois você chegou no momento em que eles iam construir uma unidade nova em São Caetano do Sul e eles te retiraram do Tatuapé e jogaram você lá desde a planta até o hospital ter entregue. Foi muito legal essa experiência. Isso é uma experiência realmente... Então, acho que essa coroou uma grande experiência na minha vida profissional de administração, né? Foi sair do zero do hospital até, como um amigo fala, da Zapata até o EBITDA, né? A gente fez toda a montagem do hospital, teve um período só que eu fiquei afastado, mas foi por pouco tempo. Mas foi interessante, o Dr. Jorge chegou lá na unidade com um contrato que ele tinha acabado de assinar da compra do terreno e falou, Carlão, nós vamos assumir ali um terreno, foi o primeiro São Luís fora da cidade de São Paulo, né? Nós vamos construir um São Luís lá, não sei o quê, e no final ele pediu para eu cuidar. Eu cuidei por um período grande, trabalhei a obra com todo mundo, engenheiro, arquiteto, fomos lá, ouvindo
a experiência da empresa, ouvindo a população de médico local, que você tem que fazer um jogo, assim, foi bem interessante a experiência na associação comercial, associação de médicos, tudo. E é interessante porque foi o primeiro hospital construído, porque a maior parte dos hospitais no Brasil são clínicas pequenas de médicos que vão crescendo e o cara faz um puxadinho, né? Ou um hospital Se menor. você pegar a maioria dos hospitais, se você citar qualquer um, eu vou dizer para você, ele era pequenininho, o cara foi comprando o terreno, essa é a história natural dos hospitais. Você vai comprando em volta e vai montando aqui, e aí fica um negócio assim, difícil você se deslocar dentro dele, porque vai crescendo ali lateralmente. Eu me perco toda vez no 9 de julho. Eu Não, vou. se pegar os grandes hospitais de nome, Perdido. os nomes dos hospitais, você vai ver, tudo assim, cara. Você vai sair E cresce até. para baixo. E cresce pra cima. O pronto-socorro é aqui, o centro cirúrgico é ali, é tudo assim, fora do prumo, né? Mas, claro que eles Funciona. fazem os melhores, né? E funcionam, né? Porque a mais do que isso é a qualificação deles no Sim, processo, claro. na qualidade dos materiais e tudo mais. Aí foi interessante que aí o São Luís, São Caetano, foi o primeiro hospital construído pela Redditor para ser hospital Do zero. e com velho. conhecimento do negócio, né? A gente tinha já um prumo muito grande para como fazer negócio, todo negócio como eles fazem. Então a gente já pensou toda a logística, como deveria ser dentro do hospital, a parte do pronto-socorro dentro, a gente desenvolveu o programa de atendimento pronto-socorro, um padrão que o Dr. Jorge queria, foi desenvolvido no Anália Franco, na época que eu estava na direção. Isso migrou para todos os hospitais da rede e lá a gente já construiu o hospital pensando nos processos. Isso foi uma experiência muito grande. Então, você já sabe o que faz dar o resultado e você vai e monta daquele jeito. Então, foi o primeiro hospital que eles construíram dessa forma. E aconteceu lá, foi interessante a experiência minha, porque Dr. Jorge, sempre muito grande, pensamento grande, ele via a possibilidade de construir mais leitos, ele ia construindo. De repente, ele construiu um hospital com quase 300 leitos, idealizou, para uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, 120 mil habitantes. Isso parecia loucura, né? E aí a atual comando da época lá falou, putz, olha que mico que nós temos na mão, fazer dar resultado o negócio. E estava quem indo para lá? Doutor Carlos, né? Aí, beleza. Como eu sempre fiz na vida, um problema por vez, né? Eu sabia que tinha um desafio grande, e aí eu acho que entra para trabalhar. Nunca ficava pensando, preciso isso. Não, vamos trabalhar. Aí aconteceu um fato que eles não tinham previsto, que foi muito legal. A gente desenvolveu um pronto-socorro muito legal e a gente tinha a divisão da cidade pelo Ipiranga, que tem uma população de pessoal com plano de saúde muito grande. O que a gente fez? Foi trabalhar médicos de Ipiranga, população de Ipiranga, e era muito mais fácil um cara que tinha um padrão lá de atendimento em São Paulo, em vez de cruzar a cidade para ir para hospitais renomados, ele atravessava ali Vila a Prudente. divisa e estava lá, ele estava a 15 minutos do hospital. E o atendimento foi um padrão excelente. Não deu outra. O hospital cresceu muito rápido, né? Tanto que o então CEO, agora, o atual CEO, na época ele era vice, ele deu um desafio, né? Para a construção, pediu 2 anos para entregar uma quantidade de leitos já atuando, né? E 6 meses antes já tinha entregue, né? Falei, né? Foi um negócio bem interessante. Então, assim, as oportunidades vão aparecendo e você, não sei, se tem alguém ajudando aí, apadrinhando, que Não, mas faça a coisa dar resultado, né? então, em verdade, um jovem médico, ele não tem que ficar impressionado em que ele tem que ter alguém, porque senão ele não vai conseguir nada nunca. Ele vai conseguir trabalhando, tendo objetivos. Agora, Então, claro, a sorte que falam é encontro da competência com a oportunidade. Isso é real. Tem gente que tem oportunidade, mas não tem competência. E tem gente que é muito competente, mas não tem oportunidade. Quando casa as duas, vem a sorte. O cara nunca fala é mérito. O cara teve uma sorte. E eu vejo isso no dia a dia. Eu só não gosto, e falo sempre para minha filha e para o meu filho o seguinte: nunca desprestigie ninguém, porque ele alcançou um patamar legal. Mire, espere-se. Mas se ele chegou lá de forma ética, né? Claro, nós estamos falando sempre do cara. É. Agora, o Carlos, com tudo isso, ele tem um outro
Não vai Ele tem contar um tudo, outro hein? lado. Então o cara era assim, pô, o cara é o bambambam durante a semana, é o diretor. Aí começou que de sexta-feira ele morava, acho que no Paraíso, na Vila Vila Mariana. Mariana, sei lá, e ele ia para o Tatuapé de bicicleta. Aí o pessoal, ele chegava para trabalhar de bicicleta, o pessoal não acreditava. O diretor chegando lá pedalando, até que um dia ele caiu e quebrou o pulso, parado. Ali. O cara E lembra nós, de tudo. e nós nos conhecemos através de um amigo comum, doutor Maurício Fadel, e eu estava com uma pessoa internada no São Luís de emergências, que era um amigo nosso que morava em Itu, e ele estava morando na minha casa, estavam fazendo cursinho para medicina também. E aí ele passou muito mal, eu não sabia, ele era asmático grave. E eu levei para São Luís, ele não tinha plano de saúde. Quer dizer, começou a correr o taxímetro. Taxímetro. Tum, 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 tum. Era assim, uma coisa de X mil reais por dia de UTI. E aí veio a mãe e o pai e falaram: olha, nós estamos vendendo um terreno, não sei o quê. Bom, eu falei: ó, que eu puder ajudar, vamos embora, estamos juntos. E aí o Maurício falou: não, peraí, eu vou te apresentar o Carlão. Falei: mas quem é o Carlão? O Carlão é o diretor. Aí eu tô lá na antessala da UTI, aparece um cara com 2 metros de altura, andando com uma pressa que tartaruga tem inveja, tranquilo. Aí ele falou: você é o Tonhão? Sou. Ah, eu sou o Carlos. E daí? E aí ele, pô, ajudou a gente lá, ajudou a família no que podia. Então, nesse sentido, eu falo por eles, não se tem como agradecer. E aí, o Carlos, eu falava com o Maurício, mas esse cara é meio louco, porque ele tem uma. Vindo o cara vindo de Mercedes, ele vem de bicicleta trabalhar, não faz sentido. Ele falou: mas o Carlão é assim, não. O Carlão, ele sobe montanha, o Carlão faz trilha, e aí devagarinho fui conhecendo, até o dia que ele chegou e falou: não, mas quando eu me formei, ou logo que eu me formei, eu fui pro Xingu. E, e fiquei lá. E os caras não queriam deixar eu ir embora. O que aconteceu lá, Carlão? Então, essa minha ligação com a natureza é um dos reconhecimentos, né, que eu tenho, que é estar próximo, né, é uma forma de conexão com o mundo, né? Então, desde dos 15 anos, sempre procurei fazer trilha, tudo, e pintou essa coisa da bicicleta, né? E aí eu tive essa oportunidade de, na época, eu queria ir lá para o Xingu e estava namorando, né, naquele momento se tornaria a mãe do meu filho, né? E ela queria ir junto, né? E aí eu falei com o professor Abraço coordenador do pro Pedrão. projeto, pai do Pedrão, a mãe do Pedrão. E aí eu fui lá no professor, chefe lá do serviço, né? Esqueci o nome dele agora. Ele pegou e falou: eu falei, professor, eu quero ir pro Xingu lá, quero levar a namorada. Ele falou: peraí, só se você ficar um mês. Eu falei: tá bom, vamos lá, vou trabalhar um mês. Aí fiquei um mês com os índios lá, cara. Foi uma experiência o dia inteiro com eles lá, atendendo, fazendo as coisas com ele, indo pescar, fazia as coisas, as atividades. Então, foi uma oportunidade que comecei. E lá você vê, né? Todos somos seres humanos e carentes de necessidades. E aí você conseguir perceber a necessidade de cada um gera experiência para você, né? Muito grande, né? Acho que essa é a outra coisa, né? Observa, acho que nessa profissão, toda profissão, não há dúvida, né? Você vai se relacionar com o humano, com o ser humano, né? Então, eu sempre me primou na assistência, na administração, o que está ali do outro lado? Um ser humano, né? E sempre as decisões minhas sempre se passaram-se pela o que é melhor para o paciente, né? Nunca desviei a intenção de aqui vai ganhar mais dinheiro, aqui vai isso, aqui eu vou ter mais status. Não, a decisão é o seguinte, quando eu tinha que tomar uma decisão, assim, o que é melhor para o paciente? Eu acho que eu acertava nessa hora, as coisas fluem melhor, né? Porque você pensa no indivíduo. Então, teve essa experiência do Xingu, já me mostrou esse... Não, peraí que você está pulando. Primeiro um abraço pro Lucas também, senão vai dar briga aí, tá? Luquinha. É o seguinte, mas como é que é sair
de um hospital com tudo ali à sua disposição, dentro do possível, cada hospital tem. E parar no lugar onde está você, os seus conhecimentos, e cadê? Não tem ressonância, não tem aparelho de raio-x, não tem nada, tem arara, porco. Aí ele contou que de repente eles estavam lá batendo papo, saía todo mundo correndo porque estava passando uma vara de porco, eles tinham que pegar o porco. Como é que é? Como é que funciona? É meu aprendizado xamânico que eu tive, né? De atuar, né? É interessante, né? Você tem que entrar na vida deles lá. Teve realmente dificuldades, a gente acaba aprendendo na tecnologia, né? Tinha o recurso de você colocar no avião, né? Se tivesse alguma coisa grave, você chamava o avião e os índios forçavam muito para querer pegar um avião porque eles queriam passear, né? Então, eles, doutor, não vai chamar um avião, tal. E você chamava o avião, vinha um avião de Brasília. Aí chegava lá, não tinha nada, putz, você levava a dura de todo mundo administrativo, né? Pô, como é que você está chamando avião? Não precisa, tal. Então você tinha que fazer o jogo ali, né? O Mas de índio. maneira nenhuma cortar, fazer uma cirurgia. Não teria recurso para fazer. Se tiver um Não tem apendicite, como. tiver que operar ele lá, você vai segurar ele na estrutura que você tem lá de analgésicos, não sei quanto, mas você vai pedir o tal do avião, né? Então, o teu papel lá é fazer o diagnóstico, solicitar o avião e transferir, né? Mas era uma pressão muito grande, né? Teve, assim, estou te falando, é um equilíbrio emocional que você tem que ter, né? Diante, mesmo no hospital com todo o recurso, se você não souber se organizar para fazer a tecnologia correta, você vai fazer besteira com o Mas no paciente. hospital você berra com um colega, né? Pelo amor de Deus! Tem isso. Você sempre tem um cara mais experiente, alguém para você acessar, né? Mas acho que é uma experiência que eu queria viver também, né? Então, tinha situações que E você valeu ficava a pena. desesperado. Ah, com certeza, né? E como é que você queria vir embora? Uma Os caras saudade de estar cara lá, davam voltar. migué para você ir embora. Como é que. O índio gosta desse recurso médico lá, apesar de ele ficava lá. E aí E um o dia, Pajé? Ele entra em conflito com vocês? então ele, não, zero. Você tem que ter humildade. O índio, que nem a gente vê em filme lá, que o cara dá o espelhinho e ele fica feliz. Se ele te pedir alguma coisa e você ficar escondendo, que nem eu levava pacote de bolacha. Se eu começasse a comer e não quisesse dar para eles esconder, você tá perdido, né? O cara fala, esse cara é branco do mal, né? Então ele ia te perseguir de alguma forma lá. E é bom não arrumar encrenca. Eu fiquei na tribo, nos que nem a Carores, que era do mesmo do Raoni, né? Inclusive, naquela época, o Raoni estava na viagem com o Sting pela Europa. Quando eu estava lá, ele chegou, eu tive a oportunidade de conhecê-lo naquele momento, né? E eles têm tem toda uma coisa que nem, sabe, é branco do bem e branco do mal. Então você conquista eles, ele vê que você está dividindo as coisas com ele e tudo mais, e eles começam a te ajudar, trazem comida para você participa das cerimônias com eles, enxerga lá as coisas que eles estão falando. É interessante, mas teve o lance lá no dia de ir embora, que eles não queriam que ir embora, né? Ficaram 3, 4 horas reunidos lá em cócoras, assim, uns 5, 6 índios conversando, eu só esperando. Aí veio a notícia. Estavam decidindo se você ia embora ou não. A decisão Quer dizer, é você se eu virou podia. prisioneiro. Não, eu avisei ali, uma pessoa, tinha uma professora que era branca, mas já estava lá há anos, né? Falava a língua deles. Eu falei, ó, preciso ir embora. Ah, tá bom, vou falar com os líderes, né? Foi lá, sentou 4 horas lá e eu esperando ali. Só tinha que ir embora, né? Venceu minhas férias, né? Aí o cara falou: tudo bem, eles aceitaram você. Eu falei: obrigado. Aí falei: vambora, tal. Avisei o pessoal de São Paulo para mandar o avião, tá tudo certo. Aí no dia chegou o Raoni, eu fui na casa dele, fui conhecê-lo, tal. Aí o Raoni falou assim para mim: doutor, o senhor está indo embora hoje? Eu falei: tô, porque o teu barco já está indo embora. Ele tinha ouvido, assim, né, o som do motor indo embora, rio acima, no rio Xingu. Falei: como assim? Aí desci correndo, eram 600 metros, assim, desci correndo, comecei a berrar, o barqueiro, o cara me viu, voltou, falou: cara, eu perguntei para os índios, eles falaram que não tinha ninguém para levar. Os índios que estavam ali no rio falaram: não tem ninguém, pode ir embora. Os caras, eles faziam tudo para você ficar lá, né? Aí o cara pegou, foi embora. Na hora de ir embora, uns fizeram escândalo, ficavam berrando, dá até medo, né? Eles começam a berrar alto, né, na língua deles, que eles querem, menino. Aí eu cheguei no local que faz o voo, né, que é o PIV lá. Foi muito interessante. Eu cheguei lá, a gente
navegou a madrugada inteira, quando era de manhã cedo, ia esperar o avião no ponto lá do pouso. Aí chega o rádio de São Paulo. Carlos, o que está acontecendo na aldeia? Diz que está tendo um surto, que está todo mundo morrendo lá, tinha acabado de sair. Os caras inventaram que estava todo mundo morrendo, porque eles queriam um médico lá, né? Eles querem sempre um médico. Naquele momento era assim, né? Tinha essa paixão pelo médico, né? Aí o cara falou, não, pode achar que a gente vai mandar alguém lá para dar uma olhada. Mas não tinha nada, eles estavam... Então, assim, é uma paixão aquilo lá, né? É um pensamento diferente, né? Eu E foi uma perguntei pro experiência. Carlão, falei, Carlão, e como é que... Porque come junto, dorme junto. Falei, como é que é? Como é que é? Os caras, as mulheres não gemem, os caras não gemem. Falei, mas não ouvia nada. Mas você morou lá? Um mês, Ficou lá um um mês mês. Não, mas dormindo aí em você rede. dormia no, Na rede, na na própria casa. tribo? Não, e eles vinham de noite, não tem horário, né? Na língua deles, cané era febre. Estava tendo surto de malária. Malária? Era malária, é. Aí eles Você já batiam. era infecto. Já. Terceiro ano de. Não, 1990, exatamente, já estava no terceiro ano da residência. Residência. Aí eles batiam na porta, canê, 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 e não falavam a tua língua, só vinha lá, se examinava, tinha que fazer uma lâmina, fazer alguma coisa para investigar, e aí dava o diagnóstico de malária, e para ensinar os índios que não falam a tua língua para tomar remédio 3 vezes ao dia, né? Era muito engraçado, né? Você fala, a hora que o sol nasce, ficava fazendo... Você tinha que se virar com Não que... tinha um intérprete, não dá para você nada? prescrever no Não, mas não tinha papel. intérprete? Tinha um monitor lá que ajudava em parte, tudo, né? E é esse que você estava atendendo com ele, fazendo orientação, passava uma manada de javali, ele saía correndo, ele tirava o jaleco, pegava o arco e flecha e tal, e saía correndo atrás do animal lá para poder. É o almoço de hoje, doutor, é o jantar de hoje, saía correndo. E parto Aí, complicado? alcançava lá, via aqueles bichão tudo morto, que eles estavam felizes da vida que iam ter comida. Quando um parto complica? Cara, nem complica tanto, mas se complica, você sabe Chama o que, avião. teoricamente, sim. Mas você sabe que se a criança tiver algum defeito, história, eu não sei como é que está hoje, mas os índios abandonam no mato, né? Cara, Eu não achei querem ele. saber. Eu achei ele. Tá embaixo de uma árvore lá em Itapiratiba. Mas é isso, essa experiência, ver essa experiência, e sempre tive essa vontade aí. Aí a gente vai aprofundando, né? Vai jantando. Dificílimo ele pagar, mas a gente janta, eu pago, paciência, e ele vai contando história. E aí ele começou a contar que ele subia as montanhas. Ele é alpinista, mas alpinista doido. Ele foi para lugar assim que ele tem, segundo ele, não conheço, existem 7 montanhas, um percurso, circuito. E ele já fez algumas mais bravas. E da onde surgiu essa paixão, Carlão? Então, na Já verdade, era o doutor Carlos, termo virou não é Carlão. alpinista, é montanhista. E a gente Montanhista. acabou optando por, a gente chama de alta montanha. Qual a Toda diferença vez. de montanhista e alpinista? Tem? Então, o alpinista dos Alpes, né, que entendi. vai fazer escalada. A gente interpreta alpinista como o cara que vai fazer escalada, ou seja, bater lá o preguinho, botando as cordas. Não é isso que eu faço. A gente poderia até estar fazendo, mas são caminhadas. Só que você vai para uma área chamada Zona da Morte, que começa acima de 4.000 metros, né? Vai para a zona da morte. Porque Quer você dizer, diminui o oxigênio, né? Quando você deixa eu só sobe uma falar. montanha. Isso é um pós, aí chegou um momento que ele se desligou da Redditor e o que ele fazia de final de semana, ele montou não sei se montou, vai um local específico, tipo de uma, eu falo pousada, mas não é comercial, é uma coisa mais Rural. amigos, e inclusive nunca me convidou para ir, e de repente O cara nunca sai do Parque São Jorge. tem também, ele tem produção, ele e o Pedrão, de shimeji, shiitake, é uma coisa tudo natural, entendeu? E aí ele foi para essa área em Joanópolis, e aí eu fiquei sabendo também que ele era montanhista e foi contando, e é uma coisa, se você olha aquele diretor todo engravatado e de repente você vê o que ele é fora dali, porque tem muito isso, pessoal. Tem cara que sai do terno e continua no terno, sem humildade, não parece que não vai fazer cocô, não faz xixi,
não come, não grita, não perde a paciência. Não. O CEO, um diretor, um executivo, para mim, executivo, eu sou do Parque São Jorge. Executivo, para mim, é aqueles lá almoço. Custa 19. Vem o ovo, vem o bife, a saladinha, arroz e feijão. Mas eles saem não saem do personagem. E aí te distancia. O Carlos foi muito bacana por causa disso. Eu me tornei um fã incondicional. Teve dias de eu falar, não, você vai na minha casa, mas para contar o que aconteceu no Xingu. Tá, o que você quer saber? Tudo. Então, porque eu sou um cara interessado em detalhes. E aí, você resolveu, ou você já fazia antes, o montanhismo? Não, fiz bastante antes mesmo Mesmo quando era da diretor e faculdade. tal? Você Antes de tinha ser tempo diretor. para isso? Não, essas coisas você faz em período de férias, né? Quando você tem aí uma folga, né? Mas só para subir o negócio, vocês demoram uma semana Não, passando depende da frio, morrendo de montanha. fome? Eu já fazia antes. Eu servi exército, tudo. Na época do exército, a gente fazia muito acampamento, tudo. Peguei gosto lá, né? Então, fiz bastante disso e depois continuei e parei por um tempo, mas eu comecei a fazer. Tem montanhas de 2, 3 dias, tem coisa. Essa da África, o Kilimanjaro, ele é para você subir em 7 dias aproximadamente, né? Não é uma coisa. É caminhada, só que você vai para uma área de rarefação do ar, né? Que é o que acontece, por exemplo, no topo de uma montanha como o Kili. Você está lá no nível de oxigênio ali próximo a 5.000, 5.500, que é mais ou menos 30% do que você tem de oxigênio no nível do mar. Então, você está respirando menos oxigênio. Então, a tua saturação cai. A maioria das pessoas que vão aí não precisam de oxigênio. Passa mal. Precisa aclimatar. Aclimatar é você se adaptando à montanha, você sobe ela, desce e dorme mais baixo. Sobe, faz isso durante 3, 4 dias para você forçar o sangue a ter mais hemoglobina, forçar a troca gasosa a ser melhor, e aí você melhora as condições do metabolismo para que você aguente numa situação dessa. Quando você vai para uma montanha acima de 6.000, 7.000, sei lá, acima de 7.000, que seria um Everest, por exemplo, aí o pessoal coloca oxigênio, porque o nível de O2 ali é muito baixo. Tá? Não tem condições do cara ficar. Tem os que sobem sem oxigênio, mas são os caras que se adaptaram muito bem a. Né? Então, você consegue, mesmo os nepaleses, que são o público que sobe lá para apoiar os montanhistas, ele também usa oxigênio. Né? E qual foi a montanha mais difícil que você acabou subindo? Então, a que eu sofri mais foi essa de agosto, que chama Elbrus, que é na Rússia. Então, Por quê? ela é a maior da Europa. Você sobe num clima de vento muito intenso, muito. A gente está subindo lá a menos 15 graus, quase 20 graus negativo. Você não sabe para onde você está indo, você está vendo ali e é um negócio. A gente pegou, inclusive, assim, não, isso antes eu não sabia, mas a gente pegou uma chuva de raios lá no dia que a gente chegou. Os caras mandaram deitar. A gente vai com um negócio que é Um para-raio, para já morrer. a gente vai com aquele metal que é para caso você escorregue, porque são ribanceiras assim de neve, você aprende, você fica treinando antes, que é para você fixar no chão, para você não cair lá no vale ali, né? Então você vai esqueci o nome do instrumento, você vai se fixando. Então você vai com aquilo é um para-raio, né? Oh, Aí começou chuva de granizo atrai raio, eu não entendi, os caras mandaram todo mundo deitar no chão ali, né? Isso devia ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, antes de clarear. Aí você fala, o que está acontecendo? Essas coisas para mim passam super batido, né? O que está acontecendo, os caras? Cala a boca, se cobre aí. Aí fui lá, chuva de. Filmaram, tem um filme desse. Aí era chuva de raio. E os caras estavam decidindo ali, você viu os líderes decidindo se a gente ia continuar ou não, né? E eu, toda vez que eu vejo uma situação dessa, peço ajuda ao querido São Pedro, né, do tempo. E toda vez ele me atende. Não peço tanto, mas eu falei, quero continuar essa montanha. Aí deu 10 minutinhos, passou os raios, abriu o tempo, a gente continuou. E a dificuldade é esse estresse no caminho, né? E a falta de oxigênio, pisa na neve, assim, aprofunda na neve, você está carregadíssimo de roupa,
com ventos fortes e tal. Qualquer bobeira que você faz, você pode cair, os caras ficam te controlando, você está com uns trechos mais difíceis, você está amarrado numa corda, o guia, né, bora, bora, muito estimulando. Então, acho que foi a mais difícil, sim. Mas a dificuldade psicológica eu não tenho. O meu problema é realmente, a gente fala aclimatar, né? Se você não aclimatar direito, eu acho que essa montanha eu não fiz tão bem, eu acho que você acaba sofrendo mais, né? E eu também lembro que você sempre fala que quer, inclusive ele me convidou para ir junto, não convida para jantar, não pode. Mas ele me convidou para ir para a Montanha dos Gorilas. Agora pensa aí, se eu vou sair do Parque São Jorge para ficar quietinho, sem dar um pio, com um bicho de 1 tonelada passando do meu lado e olhando para minha cara com um rosto de poucos amigos. Esse projeto ainda continua? Então, é um sonho que eu não realizei, quase realizei há um ano atrás, né? Acabei fazendo uma mudança de planos e fica no radar isso aí. É o prazer de estar na vida como ela é, né? Então, um dos sonhos meus é esse, é chegar lá, sentar perto dele, ficar quietinho, e vai ser o que Deus quiser. E esse é o diretor médico infecto de uma posição. Olhem aí, vocês vão ter o currículo do homem. Depois que ele parou, saiu da Rede Dora, ele falava: Não, eu vou voltar. Eu falava, mas você vai voltar? Eu vou voltar, mas eu não quero ficar parado. Aí apareceu o convite de tudo quanto é lado, ele sempre tinha uma desculpa. Não, é porque esse aí é porque o logotipo é azul. Azul é ruim. Tá, mas ó, agora tá o vermelho. Então, a vermelha é cor de sangue. Não casa resultado. E aí, cada vez mais, as montanhas foram capturando ele. Eu quero mandar um beijo para Miriam Jatobá, que também conheci através do Carlos, gente boníssima, mãe do Lucas. O Pedrão, que é meu chapa, e ao Maurício Fadel, que fazem uma corja de defesa da figura principal, que é o Dr. Carlos Lotti. Antes de terminar, o Igor vai passar para nós as legislações. Eu peguei a parte mais empresarial. Tá? Claro que você vai precisar também, depois, se quiser dar uma estudada, é legal, o Código de Ética Médica, e tem o Código de Ética, tem o regional, CRM, tem o federal, CFM, tá? É importante os recursos, o código é um só, mas ele envolve duas fases diferentes em casos de procedimentos judiciais, procedimentos extrajudiciais administrativos, tá? Então vamos lá. Vai ter que pegar o vadimeco, porque dessa vez dá bastante. Constituição Federal, artigo 170 e seguintes. Código Civil sobre contratos, lei 10.406, artigos 421 e seguintes do Código Civil. Código Civil, direito de empresa, artigos 966 e seguintes. Lei 8.864, que trata sobre microempresas e empresas de pequeno porte. Lei 12.441, que trata sobre empresa individual e cargos de confiança, artigos gerentes e diretores em geral, artigo 62, inciso 2 e 468, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. E para encerrar, eu vou contar o caos. Tem que contar o caos. Que é o seguinte. Os caipiras, né? Eles iam duro, trabalhava na roça. Não tinha dinheiro e tinha baile no clube. E o que eles faziam? Eles ficavam ali na porta. Porque quando chegava mais ou menos perto de terminar, o baile terminava meia-noite. Então, quando era 11h15, 11h30, o porteiro deixava os caras entrar, os duros. Aí eles entravam, pegavam meia horinha de baile, viam umas menininhas bonitinhas, tal. Mas, pô, eles queriam um dia participar do baile.
Mas não tinha grana para pagar a entrada. A entrada era 20 conto. Como é que o cara ia arrumar? Cortador de cana, ganhava pouco. E eles ficavam lá. Um deles, que era mais esperto, percebeu que ele chegou mais cedo, antes de começar a arrumação do baile, entravam os instrumentos. E depois ia. O cara chegava lá, sou músico, baterista. Pois não, senhor. Aí chegava outro lá, sou músico do bongô. Pois não, senhor. Sou músico das maracas. Pois não, senhor. Aí o cara olhou para um lado, olhou para o outro e viu chegar o cara e falou: sou o cantor. Pois não, senhor. Ele foi entrando. Aí falou: opa, o senhor vai aonde? Eu sou da orquestra. A orquestra já entrou inteira. Não, falta eu. O cara, mas o que o senhor faz na orquestra? O senhor conhece mambo? Ele falou: conheço, claro. Então, o senhor sabe aquela parte que. E aí o cara não faz. Ele falou: faz. Ele falou: sou eu que aperto as bolas do saco dele para ele fazer o. Eu sou velho e sou do direito.